Olá, alunos e alunas do sétimo ano. Vocês estão bem? Espero que estejam todos com saúde. Chegando para vocês mais uma aula de ciências, hoje com o conteúdo Fatores e Impactos Ambientais. Este conteúdo ele está diretamente relacionado ao conteúdo anterior. Falamos no primeiro módulo sobre biomas, ecossistemas, e nesta aula nós iremos introduzir, alguns tópicos que julgo importante, para o conhecimento e o aprofundamento de vocês a respeito deste assunto. Antes de começarmos a falar sobre os fatores e impactos ambientais propriamente ditos, iremos revisar um pouco sobre esta palavra já estudada por vocês, ecossistemas. Vamos lá? Como vocês já sabem, ecossistema é o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. No ecossistema, ele é composto por alguns componentes, como vocês já estudaram, que dentre eles os bióticos e abióticos. Os bióticos estão relacionados a todos os seres vivos e os abióticos sem vida, como é o caso da luz, da água, do solo, da temperatura. E também que o ecossistema maior é composto pelo conjunto de todos os ecossistemas chamados de biosfera, e um ecossistema numa escala menor a exemplo do lago, um ecossistema menor. Dentro de todo esse contexto, tem aqui no nosso mapa conceitual que esses ecossistemas, eles são compostos também por sistemas estável, equilibrado e autossuficiente. É o caso que a gente vai levar, esses três tópicos aqui. O ecossistema é composto por um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Será que nesta abordagem que nós teremos hoje na aula sobre fatores e impactos ambientais, esses ecossistemas de fato estão seguindo esse padrão, essa tendência, de estável, equilibrado e autossuficiente? Então é o que nós iremos aprofundar nesta aula e nas próximas. Então veja, os impactos ambientais designam qualquer alteração no meio ambiente provocada pelo homem, seja ela boa ou ruim. Então, segundo a resolução número 196 do CONAMA, o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direto ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então vejam como é amplo essa resolução, Então agora nós poderemos perceber, entender como funciona esses impactos ambientais que está tão presente no nosso meio ambiente, na nossa natureza e no nosso dia a dia. Fatores e impactos ambientais naturais. Então, o planeta Terra é dinâmico, seja nas suas estruturas internas ou na composição externa. Esse dinamismo pode ser sem dúvida prejudicial às ações que a sociedade estabelece no espaço geográfico e muitas vezes é em decorrência das mesmas. Nesta perspectiva, tem-se os desastres naturais, ou seja, toda variação da natureza que pode ser acentuada ou não pelas ações humanas. Então, são considerados impactos naturais
todos estes 4 tópicos que vocês estão tendo contato aqui. Mudanças climáticas, tempestades, secas, vulcões, terremotos e tsunamis. Estes são os fatores que são chamados de naturais, né? E eles, de certa forma, impactam, né? Tornam o ambiente diferente, eles mudam, eles trazem, né? Tanto para o meio ambiente da própria natureza, como para as pessoas que vivem nesse habitat, que vivem nessa comunidade, elas sofrem por essas causas naturais. Fatores e impactos ambientais causados por ação humana. Então, aqui nós temos uma imagem bem chocante, né? Que está relacionada diretamente com esse tema. O ser humano, ele tem, né, essa característica de usufruir da natureza, do meio ambiente para benefício próprio, e muitas vezes ele faz isso por necessidade, mas em outras vezes eles usam de forma exagerada. Então, esse exagero causa no meio ambiente impactos, né, muito graves. Então, são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o ambiente, ou negativo quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Impactos ambientais. Entre os principais impactos ambientais negativos causados pelo desenvolvimento das atividades humanas destacam-se. Então, aqui nós temos alguns, né? Redução da biodiversidade de plantas e animais, contaminação da água, do ar, da fauna e da flora, destruição do habitat natural, né? Muitos animais, muitas espécies de animais, inclusive muitas vezes estão em extinção por causa dessa ação humana. Compactação, impermeabilização, redução da fertilização e erosão do solo. Então, esse tópico aqui, ele está diretamente relacionado às atividades agropecuárias, né? Muitas grandes fazendas, empresários, grandes fazendeiros, eles desmatam, né, toda a parte natural do ambiente, e aí eles praticam a atividade de criar animal e da agricultura. E com isso aí, eles tanto usam fertilizante, como eles retiram as árvores de grande porte, causando também a erosão. E tudo isso aí causa impacto diretamente na natureza. Também outro tópico é o esgotamento dos mananciais, que a cada dia, cada tempo que passa, está se tornando menos, né? Está se tornando mais limitado. E também, com tudo isso também, causa as alterações climáticas. Aqui nós temos alguns exemplos com relação a esses impactos ambientais em imagem, né? A grande produção de lixo, que é uma das causas que a gente vai também abordar mais adiante, a poluição atmosférica e a cortada de árvore, retirada de madeira de forma ilegal e desenfreada, que traz grandes prejuízos para o meio ambiente. Impactos ambientais positivos. Será, gente, que existe, né, impacto ambiental de forma positiva? Então, o que é que o texto nos diz, né? Que dentre os exemplos de impactos positivos, podemos citar a recuperação de áreas degradadas, a criação de áreas de preservação ambiental e o plantio de mudas de espécies que anteriormente existiam em uma área. Então, esses impactos aqui favoráveis, né, ao meio ambiente, ao planeta, era para ser feito em maior escala, era para ser visto com mais atenção, e a gente sabe que ainda é muito pouco o que é feito para a natureza. Então, nossa aula de hoje, essa nossa atividade, ela é uma atividade bem sintética,
Nós iremos voltar a falar sobre este assunto nas próximas aulas. E como se trata de impacto ambiental, né, a proposta é que vocês realizem essa atividade. Essa imagem ela está localizada na página 48 do livro didático de vocês e tem a questão 1, 2 e 3 sobre ela. Se vocês não conseguirem responder apenas observando e lendo o texto dessa página, vocês podem pesquisar também na internet. Então, ela trata de um desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais, no ano 2015. Certo? Então, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre ela. Quem não ouviu falar ainda vai ter a possibilidade de conhecer agora. Então, sejam vocês cientistas, investigadores, curiosos desta área e desse conteúdo, impactos ambientais. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.